futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição aí desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E, ó, hoje tem rodada importante, tem jogo decisivo da Champions League entre Real Madrid e Manchester City. Você pode estar fazendo as suas apostas esportivas lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Além desse jogaço às 4 da tarde, temos rodada aí de Copa do Brasil. Nós temos aí Palmeiras e Fortaleza, Grêmio e Cruzeiro, Santos e Bahia, Sport São Paulo, América Mineiro e Internacional e Atlético Mineiro e Corinthians, tá? Então vocês podem estar fazendo suas apostas lá na 1xBet. Se for o seu primeiro depósito, utilizando o cupom promocional, que é a palavra futebolaço com temudo e CO no final, eles dobram aí o seu primeiro depósito. É uma empresa gigante mundial, muito séria, paga rápido e paga muito bem. E tá com a gente aqui no canal desde o final de 2019, beleza? Pensou em apostas, pensou em 1xBet. E além disso, você ajuda também o meu trabalho, beleza? Dito isso, vamos agora às informações. Olha, o clima tá quente, a chapa tá esquentando. E o negócio não tá legal não, cara. O cenário do Vasco de momento é o seguinte: nós somos a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, diferença de 1 ponto, e o Vasco tem uma sequência agora pesadíssima. Porém, a gente está vivendo um mundo paralelo, né? Tem algo esquisito acontecendo, vocês vão entender já já do que se trata. O Vasco vai pegar a seguinte sequência agora. Sábado, nós jogaremos contra a equipe do São Paulo lá no Morumbi, dia 20 de maio. Depois, nosso próximo jogo é no outro sábado de novo, contra a equipe do Fortaleza lá no Castelão. Depois, nós no dia 5 de junho, a gente vai pegar o Flamengo no Maracanã. O mando é do Vasco, mas foi feito um acordo entre as duas equipes para jogarem os dois clássicos no Maracanã, meio a meio, e ambos dividindo ali a renda da partida. E depois nós teremos o Internacional e Vasco lá no Beira-Rio no dia 11 de junho. O Vasco vai ficar 38 dias sem jogar em São Januário. E aí você fala, pô, Dieguinho, caramba, aí lascou de vez. Sendo que a gente está vivendo um negócio muito esquisito. O Vasco fez 6 pontos no campeonato até aqui, e desses 6 pontos, 5 pontos o Vasco fez fora de casa. O Vasco ganhou do Atlético Mineiro fora de casa, o Vasco empatou com o Curitiba fora de casa, e o clássico contra o Fluminense, o mando era do Fluminense, o jogo não foi em São Januário, esse ponto veio de lá. O único ponto que o Vasco fez na temporada como mandante foi contra o Palmeiras, que também foi no Maracanã. Dos 6 jogos, só 2 em São Januário, e os 2 jogos, 2 derrotas. Derrota por 1-0 para a equipe do Bahia, derrota por 1-0 para a equipe do Santos. E o retrospecto nesse momento do Vasco, os últimos 4 jogos em São Januário, considerando um amistoso que eu não levo muito em consideração, mas a gente pode colocar assim, teve transmissão da Vasco TV, o Vasco empatou em 0-0 com o ABC pela Copa do Brasil, perdeu de 2-0 para o Atlético naquele amistoso e perdeu para o Bahia e para o Santos. Os últimos 4 jogos em São Januário são um empate e logo na sequência 3 derrotas. O técnico Maurício Barbieri até comentou na entrevista coletiva que muitas das vezes nos jogos de São Januário tem ficado mais hostil ao Vasco do que ao adversário. Quando as coisas não começam a acontecer tão bem, a torcida cobra bastante, xinga com o jogo ali em andamento. E aí ele, Barbieri, diz que essa pressão tem virado um pouco contra ao Vasco. Não vou entrar nesse mérito, eu acho que torcedor, ele paga o ingresso, ele vai ao estádio, ele tem o direito, desde que sem violência, se manifestar da forma que ele quer. Quando ele quer empurrar o time, ele apoia. Quando ele quer criticar, ele também está nesse direito. Afinal de contas, é um direito que você tem quando paga ingresso, óbvio, desde que não esteja xingamentos. Xingamentos não, perdão, desde que não esteja violência envolvida, tá? Então, tá feito aí o registro, é algo a se preocupar. Mas vamos voltar para o ano passado. Ano passado o Vasco não tinha perdido nenhum jogo em São Januário na Série B. Foi perder justamente o último, que seria o jogo ali do acesso com uma rodada de antecedência
contra o Sampaio Corrêa. Chegamos até a estar vencendo por 2-1 e acabamos tomando uma virada ali nos minutos finais. E mais a campanha do Vasco em São Januário foi sensacional e sem ela o Vasco não teria voltado à primeira divisão. E esse ano parece estar acontecendo, parece não, está acontecendo algo completamente ao contrário. Inclusive tinha um receio de, pô, a gente vai abrir mão de São Januário para jogar no Maracanã. São Januário é nosso caldeirão, a gente bota mais pressão no adversário, aquele estádio mais acanhado, hostil. Sendo que o Vasco tem pontuado mais no Maracanã e tem jogado bem os jogos no Maracanã. O Vasco foi muito elogiado pelos clássicos que fez nessa temporada, todos disputados no Maracanã. O jogo contra o Palmeiras, que foi um jogo em casa, também muito bom, do Vasco jogando no Maracanã. E em São Januário o negócio tem ficado um pouco esquisito. Então vale aqui agora trazer para vocês esse fator. Quero ouvir vocês, deixa a opinião aqui embaixo nos comentários. O que vocês acham que está acontecendo, né, para esse desempenho tão ruim em casa? Tem a ver com a pressão na torcida, que eu acho que você deveria ajudar e não atrapalhar? Tem a ver com o fato do Vasco ter dificuldade de propor jogo? E aí, nesse cenário, como o Vasco joga em casa, ele se embanana mais do que jogando fora de casa? Por outro lado, o aproveitamento no Maracanã tem sido melhor do que em São Januário. Será que tem a ver com os adversários que nós pegamos? Porque pegamos o Palmeiras, que casa mais com o nosso estilo de jogo, e o Fluminense. Já contra o Santos e o Bahia, que se defenderam mais, já não é o estilo de jogo que casa muito bem com o jogo do Vasco. Enfim, são N variáveis aí que a gente pode levantar e aí vocês podem opinar aqui embaixo. Beleza? Vamos agora virar a chave, falando ainda desse clima esquisito. O companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos trouxe uma informação importante. Existiu ontem uma reunião de roupa suja e ó, o pau comeu na casa de Nó. Muita cobrança, inclusive o Vasco divulgou através do seu Flickr lá algumas fotos ontem da reunião que teve lá no CT. Paulo Braga, Abel Braga, Maurício Barbieri, a chapa esquentou. O grupo foi muito cobrado, porque as coisas não estão desempenhando como se imaginava. E, inclusive, o Vasco vem numa sequência delicadíssima. Esses 4 jogos agora são muito complexos. Inclusive, há grandes possibilidades do Vasco entrar na zona de rebaixamento nessa sequência. E por que não se embolar de vez até no campeonato? Porque, pela bola que o Vasco vem jogando hoje, pode ser que exista uma virada de chave a partir de sábado. É perfeitamente possível o Vasco perder os 4 jogos. Inclusive, falando de Flamengo, eu assisti pedaços do jogo entre o Fla-Flu, até porque foi rolar meu jogo dos Lakers e do Denver Nuggets, né, pela NBA, jogo 1 da final da Conferência Oeste, e óbvio que eu fui ver o jogo dos Lakers. E o que acontece? O Flamengo voltou a jogar bola. Foi, para muitos, disparado o melhor jogo do Flamengo na temporada. O Flamengo amassou o time do Fernando Diniz ontem e o Fluminense saiu aí barato aí com esse empate. Inclusive, 2 lances ali, uma bola na trave do Gabigol, o Gerson quase fez um gol de cavadinha logo na sequência, aí eu assisti boa parte do jogo. O Flamengo voltou a jogar bola, tá? O São Paulo parece que aos poucos vem encaixando o time. E até isso não ajuda. A gente deve pegar o Flamengo aí num bom momento. Pode ser que no jogo da volta na Copa do Brasil, que é a semana que vem, o Flamengo seja eliminado, aí vindo mais uma eliminação na temporada, eles já estão numa pressão muito forte. Pode ser que eles cheguem num clima esquisito aí pro jogo contra a gente. Mas, pelo que a gente está vendo aí, aparentemente parece que o São Paulo começa a acertar o time, tá? Então a gente vê um São Paulo que desde a chegada do Dorival Júnior se acertou, um Flamengo que começa a dar liga agora na mão do São Paulo, o Fortaleza, que hoje aí tá aí pelo menos entre os 8, 10 principais times do país, e nós temos aí o Internacional, que no Beira-Rio é um parto. O Internacional veio perder um jogo que ele já não perdia há quase um ano em casa pro Atlético Paranaense há 2 rodadas atrás. Então jogar lá no Beira-Rio é sempre complicado. O Inter, inclusive, ano passado foi vice-campeão brasileiro, esse ano tá fazendo um ano meio claudicante, mas é a mesma base de time, tá? Então a tabela do Vasco é muito delicada e essa pressão aconteceu e essa cobrança ontem também em função disso. E também, segundo apurou o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, existe sim uma possibilidade do Barbieri mudar o esquema e passar a atuar com 3 zagueiros. Com isso, alguns jogadores podem ganhar oportunidades do time. Luco Orediano, Manuel Capasso,
Cararbarral e Eric Marcos seriam os jogadores mais cotados hoje aí a ganhar uma oportunidade. E a gente falando de uma mudança de 4 peças de 11 que jogam, é uma mudança muito significativa. Estamos falando aí de praticamente 40% de mudança dentro do time titular, tá? O Capasso ganharia uma vaga ali na zaga, ele como líbero, o Léo pela esquerda e o Robson pela direita, Puma Rodrigues e também o Piton atuando como alas. Não se surpreendam se o Paulo Henrique também ganhar uma oportunidade, já que o Paulo Henrique se caracterizou muito de jogar como ponta e como ala antes de vir para o Atlético Mineiro, tá? O Puma também não atravessa um bom momento, principalmente defensivamente. Acho ele um excelente jogador, talvez esteja pegando um pouco a questão da sequência de jogos, enfim, sendo um pouco mais exigido defensivamente. Não sei, eu acho que ele atravessa um mau momento. Agora, a qualidade do Puma Rodrigues eu não discuto. É um bom jogador que vive nesse momento, um momento não muito legal. O Jair no meio hoje é inquestionável. A dúvida é quem joga ao lado dele. E aí também, se for com 3 zagueiros, não sei se o Barbieri iria para um 3-4-3 ou para um 3-5-2. Se for um 3-5-2, ele pode jogar com o Alex Teixeira e o Pedro Raul na área, né, tendo o Puma Rodrigues e Piton passando aqui, 2 volantes por dentro, que poderia ser o Rodrigo e o Barros, o Jair e o Barros, o Jair e o Rodrigo, o Jair e o Cararbarral, de repente jogando ali do lado do Jair. E aí a questão é quem é que vai ser esse homem por dentro. O Orelhano ganhou uma oportunidade, o Peck vai sair do time, vem sendo nosso jogador mais regular. Se for um 3-4-3, aí pode ser Peck de um lado, Eric Marcos do outro. Orelhano, de repente, ele testa como esse jogador atrás do atacante. E aí, por dentro, esses 2 volantes, com o Pedro Raul mais à frente. Não sabemos ainda, mas que o Barbieri deve fazer uma mexida mais significativa no time do Vasco. A grande probabilidade é que de fato isso aconteça. A gente vai ter que aguardar a sequência da semana para a gente poder ter mais informações. O Barbieri foi muito cobrado pela fala infeliz dele do comparativo do Vasco contra o Santos na última entrevista coletiva. Ele queria vir a público de novo falar para pedir desculpa e falar sobre o tema, mas o Vasco orientou nesse momento ele dá uma preservada aí, porque a imagem dele está um pouco exposta. O Vasco divulgou ontem a agenda da semana, está marcada uma entrevista coletiva para amanhã, quinta-feira, porém o Vasco não divulgou ainda quem deve ser essa pessoa, tá? Normalmente o Vasco na véspera do dia manda a lista do credenciamento para a imprensa poder fazer o seu credenciamento para o evento. Daqui a pouquinho deve estar saindo no grupo de imprensa. No próximo vídeo eu informo para vocês, mas a tendência é que não seja o técnico Maurício Barbieri, beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição do dia. Chapa tá quente no Vasco aí, situação ainda 7-7-7, Maurício Barbieri, time, tabela agora dos próximos jogos, São Januário aí, nesse momento, pontuação do Vasco muito baixa, o Vasco pontua até melhor no Maracanã, te virou Robin Hood, rouba dos grandes, dá pros pequenos, né? Então o negócio tá muito esquisito aí, mas o Vasco precisa dar uma resposta urgente, porque o negócio ficou esquisito, estourou tudo de uma vez só. O resultado em campo e também nos bastidores aí na parte financeira. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo juntos, família. E logo mais eu chego com a nossa segunda edição. Tamo junto.